Graça e paz, amado e amada de Deus. Estamos aqui para mais um encontro com a Palavra de Deus em família. E que gostoso a gente poder ter esse tempo aqui de compartilhar a Palavra de Deus, permitir que nós possamos refletir sobre ela, aprender com o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e terra e tudo o que neles existem. Amados, dá para imaginar quantas espécies de animais, de flores, de plantas, de frutas, sabores, aromas, estrelas incontáveis, belezas naturais. Amados, Deus criou tudo de uma forma tão perfeita e o homem acabou destruindo boa parte de tudo por conta do pecado, da ganância e de uma série de coisas. Mas Deus não é apenas o Criador de todas as coisas. Ao menos Ele deseja ser mais do que isso para cada um de nós. Ele deseja ser o nosso Pai. E para que Ele possa se tornar o nosso Pai, é importante que nós entendamos o caminho. E esse caminho está revelado ali no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Falando acerca de Jesus Cristo, que é a palavra de Deus que se fez humano, que se tornou humano, para que nós pudéssemos conhecer a Deus, falar com Deus, para que nós tivéssemos um entendimento maior da sua lei, dos motivos pelos quais aquela lei havia sido dada a nós. E aí então no verso 12, o evangelista João diz assim: e a todos quanto o receberam. Receberam a quem? Receberam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder. Quem deu o poder? Deus deu o poder. Aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram agora da vontade da carne, da vontade do homem, ou seja, não foi um nascimento por um meio natural, como nós estamos acostumados, né? Homem e mulher se unem e então geram um filho natural. Mas o evangelista está dizendo ali na sequência do versículo 12, não nasceram mais da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Não foi um nascimento natural, foi agora um nascimento espiritual. Amados, a carne e o sangue, ou seja, o nosso corpo natural, a nossa essência, a nossa primeira natureza, ela não pode herdar o reino de Deus. Isso é o que está escrito na palavra de Deus. E só existe uma palavra de Deus, amados. A Bíblia Sagrada, não há outra. Não existe outra. O único livro que é mais do que um livro, né? Que fala, que apresenta Deus e que é base da maior parte das religiões ditas cristãs, né? É a Bíblia. As Sagradas Escrituras, é por meio dela que Deus fala com a criação. É por meio dela que Deus se revela à criação, revela o seu caráter e nos mostra um caminho de regeneração, um caminho de sermos novamente levados ao seu reino, que nós perdemos em Adão e Eva por conta do pecado. Mas Deus sabe que somos pecadores e incapazes de cumprir rigorosamente a sua palavra, a sua lei. E por isso, então, Ele providenciou um novo caminho, que é Jesus Cristo. Né? Ele se intitula Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Amados, hoje o nosso tema vai ser educação de filhos para a maturidade e vida.
educação de filhos para a maturidade e vida. Amados, eu me preocupo muito com as crianças, né? com os futuros cristãos, os futuros filhos de Deus. Eu me preocupo com eles porque eu sinto que muitos cristãos não estão fazendo segundo a orientação de Deus para com seus filhos, né? A gente vê, por exemplo, lá no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, que Deus dá através de Moisés uma orientação importantíssima para a criação dos filhos. E está lá, então, a partir do versículo 4, onde ele diz assim: escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Não tem outro, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Jesus Cristo acrescentará, né, mais de 1.400 anos depois, 1.400 a 1.500 anos depois, de todo o entendimento. Porque a gente não ama a Deus apenas com emoções, nós amamos a Deus com entendimento, sabendo de novo quem Ele é, quais são as suas atribuições, né, as comunicáveis, aquelas que Ele compartilhou conosco e aquelas que são apenas dele, como a onisciência, a onipotência, a onipresença. Só Deus tem essas qualidades. Só Deus é de eternidade a eternidade. Ninguém mais, amados. Só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ponto. Não existe outro ser humano, alguém que tenha vivido aqui na Terra, que também tenha onisciência, onipotência, onipresença. Não existe, segundo a palavra de Deus. E se você prefere crer nisto, você está chamando Deus de mentiroso, porque a palavra de Deus não mente. Ela é perfeita, ela é inerrante, ela é eterna, ela não envelhece. Então, quando você ouve que a Bíblia ela está desatualizada, amados, acredite, isso é uma mentira que vem de Satanás. É ele que coloca no coração de algumas pessoas e usa essas pessoas pela ignorância delas. Ignorância no sentido de não conhecerem a palavra, não compreenderem a palavra, não terem a revelação da palavra, não terem temor a Deus, respeito, medo, amor, obediência. Então, o mundo tenta nos afastar de Deus. E é isso que eu tenho notado, amados, nas futuras gerações, o risco que as futuras gerações estão correndo. Porque, de novo, os pais não estão fazendo aquilo que Deus ordenou. E aí eu estava lendo aqui, né? No verso 6 agora, estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Não tem que estar na mente, tem que estar no coração. Se estiver no coração, passará para a mente. Mas é no coração que tem que estar primeiro. Verso 7, você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Amados, percebe que a palavra de Deus precisa ser compartilhada com os filhos desde a infância. E em que momento? Em todos. Antes de deitar, quando acorda, no café, no almoço, caminhando com o filho. Inculcar. Inculcar é colocar na cuca, né? É colocar na cabeça. É fazer com que aquela criança entenda a verdade de Deus. Porque o mundo vai ensinar para ela a mentira. E vai afastá-la de Deus.
e afastada de Deus, ela não terá filiação, não terá segunda natureza e não herdará o reino de Deus. Se você ama o seu filho e a sua filha, você precisa levar a ela a verdade que salva, o caminho que leva a Deus. Porque é o único caminho, não há outro. Se você ama o seu filho e a sua filha, você precisa se preocupar com a eternidade dela, com a eternidade da criança. Porque o mundo vai desconstruir toda a verdade, vai relativizá-la, a ponto da criança não saber o que é certo e errado, ou achar que tudo é certo. Isso é muito grave, amado e amada de Deus. É muito grave. Muitas crianças, adolescentes, entrando em depressão, porque perderam o chão, não têm noção do que é verdade e do que é mentira. E sem o chão, há insegurança. E a insegurança leva a síndromes de pânico, medo, a depressão, até o suicídio. Mas Deus vai cobrar de cada um de nós aquilo que nós fizemos aos nossos filhos. Se nós os conduzimos para a vida, ou se nós deixamos os nossos filhos entregues para o inimigo, para o mundo, a si mesmos. E aí nós vamos ver o risco que isso representa, amados. Meus queridos, eu quero ler alguns textos com vocês. E o primeiro deles está lá em Provérbios, lá no capítulo 29, versículos de 15 a 23. Que diz assim: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Eu quero que vocês notem aqui, amados, nessa leitura, que a sabedoria que Deus deu a Salomão, né? Então a gente sabe que toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, então é palavra de Deus. Ela está fazendo aqui intercalando duas coisas. Primeiro, o cuidado com a criança, e segundo, o resultado da falta desse cuidado. Por isso que a gente viu aqui no versículo 15, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. O que é uma criança entregue a si mesma? É uma criança que não tem limites. O que ela quiser, os pais permitem que elas façam. O que elas quiser, os pais compram. Se ela fizer um escândalo, gritar, espernear, os pais vão lá e dão o que elas querem, simplesmente para elas pararem de gritar. Entregam o celular na mão da criança e deixa a criança o dia inteiro ali olhando vídeos, e os pais nem sabem que vídeos são, simplesmente para que eles também fiquem distraídos no celular, cuidando dos seus próprios interesses. Amados, isso é uma criança entregue a si mesma. Uma criança que não tem disciplina, uma criança que não recebe educação, que não é corrigida. O que vai acontecer? Ela envergonha a sua mãe. Envergonha o pai também, né? Isso aqui é um provérbio, né? A gente tem que entender esse provérbio ali como uma base para que a gente possa transcender e entender outras coisas mais profundas. No verso 16, já vai levar para o resultado dessa criança que foi entregue a si mesma. E o motivo da vergonha dos pais, né? Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões.
mas os justos verão a ruína deles. Ou seja, aquelas crianças que foram educadas no caminho de Deus, né, que teve pais zelosos, que amavam de verdade essa criança, ela se tornará justa, e essa criança verá a ruína daqueles que infelizmente foram entregues a si mesmos. Verso 17: corrige o seu filho, e você terá descanso. Ele será um prazer para a sua alma. Olha, amados, que coisa maravilhosa, isso aqui é uma promessa. Corrige o seu filho. Corrija. E você terá descanso, né? Não no momento da correção, mas ao longo da vida. E ele vai ser um prazer para a alma de vocês, né? Verso 18: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Amados, guardar a lei de Deus. Quem guarda a lei de Deus é feliz. Aquele que cumpre as leis dos homens também é feliz. Por quê? Porque nunca será julgado culpado de nada. Nunca vai sofrer nenhum tipo de consequência. Por quê? Porque cumpre a lei. Aqui no nosso caso, o sentido é mais espiritual. Cumpre a palavra de Deus, a lei de Deus, que é santa, ela é perfeita e ela é boa, segundo nos diz o apóstolo Paulo. E aí o que é não havendo profecia, o povo se corrompe? O que é a profecia? A profecia é a reprodução da palavra de Deus. Então veja, o livro sagrado, as Sagradas Escrituras, a Bíblia, é um livro de profecia. Por quê? Porque é a palavra de Deus, dada através de homens, ao longo de 1500 anos, aproximadamente 40 homens, inspirada por Deus e revelada pelo Espírito Santo àqueles que o buscam com toda a força, toda a alma, de todo o coração e com todo o entendimento. Buscai o Senhor de todo o vosso coração e Ele se deixará achar por vós, segundo Deus orientou o seu povo através do profeta Jeremias. Amados, então, a palavra de Deus ela é fundamental para a educação, para a exortação, para o bem das pessoas. Bem, inclusive emocional, psicológico, porque pela palavra de Deus vem a fé, e a fé é o oposto dos medos, preocupações e ansiedades. Quando essas coisas começam a pesar, ou seja, quando aumenta medo, preocupação e ansiedade, é porque a fé diminuiu. E a fé vem pelo ouvir, pelo ler, pelo meditar na palavra de Deus. Então traz saúde para a nossa alma, para o nosso espírito. Quando eu falo alma, eu estou falando da psique, né? A alma, no grego, em que o Novo Testamento foi escrito, é psique. E espírito é pneuma. Pneuma é espírito, sopro, vento. Então Deus soprou o vento, né, nas narinas do primeiro homem e ele se tornou um ser vivente, né? Está lá em Gênesis. Então entenda que há uma diferença entre alma e espírito. Quando a gente morre, o corpo físico vira pó, volta para a terra. O espírito que foi dado por Deus volta para Deus. E a alma, né, que é a psique, que é o que a nossa mente faz. São os nossos desejos, nossas decisões, nossas emoções, tudo isso é a psique, é a nossa alma. Essa adormece. E aí um dia o Senhor voltará pela segunda vez. Os mortos ressuscitarão primeiro, né? Olha que coisa maravilhosa. Quando Jesus voltar, né? É ainda no ar, não virá à terra, né? Para buscar a sua igreja, o seu corpo aqui na terra, né? Os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Então você entenda, aquilo que virou pó se tornará de novo, né? Vai ter juntas, medulas, músculos, os ossos vão se formando. A psique volta, a alma volta e o espírito volta também. E aí então
num corpo diferente. Já não vai ser mais um corpo como esse que nós temos, mas um corpo glorificado como o do Senhor Jesus. Então é aquele corpo que a gente vai ver nos evangelhos, quando Jesus, ressuscitado, se põe no meio dos seus discípulos, tendo as portas e janelas trancadas. Mas ainda assim, Tomé coloca o dedo na ferida de Jesus, né? Toca e sente. Jesus come com eles. Então diz, veja que fantasma não come, que fantasma não tem corpo, não tem ossos como vocês veem que eu tenho. Mas ao mesmo tempo é um corpo que não tem limites, não tem barreiras. Então atravessa a parede, né? Sobe aos céus, né? Como a gente viu acontecer com Jesus, Atos capítulo 1. Então a gente percebe que nós vamos ter um corpo diferente, um corpo glorificado, né? A palavra nos garante isso, amados. Continuando aqui, né? O verso 19, o servo não se emenda com palavras, porque mesmo que entenda, não obedecerá. Servo, funcionário, então a gente precisa entender que essa é a linguagem que o profeta, que representava o momento que aquele profeta, ou melhor, no caso aqui, Salomão, estava vivendo. Né? Naquele tempo havia escravos, né? Então essa é a realidade que eles estavam vivendo. A gente transcende para os dias de hoje. Então, um profissional, né? Um empregado, um liderado, ele não se emendará com palavras, não vai adiantar só você orientá-lo, né? Porque mesmo que ele entenda o teu conselho, ele não vai obedecer. E por que ele não vai obedecer? Porque ele foi uma criança entregue a si mesma, que não teve parâmetro de disciplina, de certo e de errado. Não ouviu os nãos necessários para construir uma capacidade de lidar com as frustrações. E por isso se tornou um adulto mimado, que sofre por qualquer coisa, obcecado, orgulhoso e que não quer atender à vontade do outro, mas fazer apenas a sua própria vontade. Vai se tornar uma pessoa egoísta, egocêntrica. Continuando, verso 20. Você viu alguém que é precipitado no falar? Há mais esperança para um tolo do que para ele. Então, olha, educa a criança nos caminhos do Senhor para que não se torne alguém que seja precipitado em falar. Porque esse é pior do que um tolo, não tem esperança. Fala por impulsividade, fala sem entendimento, fala sem certezas absolutas e acha que tudo é verdade, por isso se contradiz o tempo todo. Verso 21, se alguém mimar o escravo desde a infância, por fim ele vai querer ser filho. Olha que coisa interessante, né? Vamos trazer isso para a nossa realidade atual, né? Se alguém mimar um funcionário, né? Ou mimar alguém como filho, né? Um sobrinho, um filho de um amigo, um vizinho, não importa, né? Desde a infância, por fim, ele vai querer ser filho. Ele vai se sentir filho. E aí, por ser mimado, em algum momento vai ficar triste, decepcionado. Vai te achar injusto. São as coisas da imaturidade. Se acha no direito, né? E aí fica com aquela inveja, com aquela cobiça, que faz mal para o coração e pode levá-lo à depressão. Então veja que, amados, se nós não educarmos os nossos filhos, não direcionarmos eles nos caminhos do Senhor, nós faremos muito mal a eles nesta vida e muito mais ainda na eterna. Verso 22, a pessoa colérica provoca discórdias, e quem facilmente fica irado multiplica transgressões. O orgulho do ser humano o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Amados,
quando nós entregamos as crianças a elas mesmas, elas ganham empoderamento. Isso faz com que elas se achem autossuficientes, mesmo sendo imaturas. E isso vai levar para o coração delas um orgulho que vai fazer com que elas sejam abatidas. Agora, aquele que é humilde de espírito, aquele que ouviu nãos, aquele que foi repreendido, por mais que tenha lembranças tristes dessa infância, por terem sido privados ou por terem sido castigados pelos seus pais em momentos em que mereceram, essas são fortes. Essas enfrentam as dificuldades da vida com mais força, com mais facilidade. Essas estão mais aptas a receber o reino de Deus de forma humilde. Essas têm mais chance de receberem vida, e vida abundante, e vida eterna. Qual é o grande erro, né? É que elas não percebem que são quem são graças à educação que receberam, à disciplina que receberam. E aí então passam a querer educar os seus filhos de uma forma diferente, com mais liberdade, com mais sims, fazendo mais à vontade, né? Então até a intenção é boa, eu não quero que os meus filhos passem pelas tristezas que eu passei. Só que não sabem o mal que estão fazendo a elas. Mas eu estou dizendo, Deus cobrará de vocês isso. Amados, eu quero ler mais alguns textos bíblicos com vocês para ampliar o conhecimento. Provérbios 22:6 diz: ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, tudo aquilo que nós ensinarmos para a criança, né, que comparadamente aí a um pendrive, né, limpo, vazio, pronto para receber informação, pronto para receber os valores, as crenças dos seus pais, para aprender os caminhos de Deus. A criança é o melhor ser para ser transformado, para ser direcionado para algo bom. Mas se nós não tivermos zelo, se nós entregarmos as crianças a si mesmas, nós vamos destruí-las quando chegarem na fase adulta. Gênesis capítulo 8, versículo 21, parte B, diz: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque o mau desígnio íntimo do ser humano, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua infância. Veja, Deus estava falando aqui a Noé, depois de ter destruído o mundo de ímpios, o mundo de pecadores, de pessoas más. Deus destruiu, mas encontrou ali um homem e uma família que poderia gerar uma nova espécie de seres humanos, segundo o coração deles, de Noé. Mas Deus mesmo está dizendo aqui que o ser humano é imperfeito, o ser humano não é Deus. E Deus sabe disso, né? E Deus está dizendo aqui que o coração do homem é ruim no seu íntimo desde criança. Desde criança. Provérbios 22:15 diz: a tolice, a loucura está ligada ao coração da criança. Por isso que às vezes a gente vê a criança tendo atitudes que parece que está doida, né? Está louca. Gritando, xingando, esperneando, que quer porque quer e não entende porque não pode. A loucura está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Ou seja, é papel dos pais afastar a loucura do coração da criança através da disciplina, da repreensão. O ser humano, o mundo, movido por Satanás, criou até leis impedindo os pais de educar os filhos com palmadas.
Mas veja, Deus está dizendo que em algum momento isso é necessário. Mas eu não estou aqui defendendo violência. Ao contrário, eu fui um pai que eu tenho 5 filhos. 4 deles eu nunca dei uma palmada. Eu punha de castigo, porque mereciam, colocava de castigo, conversava, educava, corrigia. E um deles levou umas palmadinhas uma vez só. Mas foi a única, e porque eu esgotei todas as tentativas de castigo e conversa. Mas resolveu. Doeu, bom, não vou dizer que doeu mais em mim, talvez tenha doído mais no meu coração do que nas perninhas dele. Mas eu amo demais meus filhos e educo porque amo. Provérbios 13, verso 24. O que retém a vara odeia o seu filho. Quem o ama, este o disciplina desde cedo. Amados, olha só, é Deus falando. Você acha que a inteligência, a sabedoria humana, a filosofia humana é maior do que a orientação daquele que criou todas as coisas e fez tudo de forma perfeita? Não seja arrogante para acreditar nisso. Quebre o teu orgulho. Você está errado. Se você preferir seguir o conselho do ser humano, eu lamento muito por você, pelos seus filhos e por aquilo que os aguarda. Então não retenha. Quem ama, disciplina. Provérbios 23, 13 e 14 diz: não deixe a criança sem disciplina, porque se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Você a castigará com a vara e livrará a alma dela do inferno. Amados, de novo, mais uma vez, a gente estava num contexto, estamos em outro. Eu sou a favor, primeiro, de uma conversa, eu sou a favor de castigos, né? Castigos que não machuquem. Mas tira o celular da criança, impede ela de assistir um desenho que ela gosta, coloca ela sentadinha de frente para a parede para pensar, mas não põe por 1 minuto não, gente. Ela vai rir de vocês, sabe? Essa história, não, deixa lá 5 minutos e tira. O que doeu isso? Mas não doeu nada. Isso não funciona. É preciso ter disciplina. Amados, nós temos aqui as instruções de Deus para pais e filhos. Diz Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 9. Aliás, vamos ler um pouquinho antes, porque a partir do versículo 4, a gente já vai estar falando de âmbito profissional. A gente pode falar disso em uma outra ocasião. Então, Efésios 6, 1 a 4 diz: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Então, amados, por que a gente tem que ensinar os filhos a obedecerem os seus pais? Porque, primeiro, que pai e mãe sempre têm a melhor intenção ao educar os seus filhos, ao instruir os seus filhos. É um amor incondicional. Eles podem até errar, porque são homens, são seres humanos, mas a intenção é sempre a melhor. Mas também a gente está preparando a criança para atender um pai acima deles, que é Deus. Então a criança que obedece pai e mãe é apta para obedecer também a Deus, que é o Pai Criador, Deus. Entendem? Continuando, verso 4. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na
admoestação do Senhor, advertência do Senhor. Então, trate de criá-los à luz da palavra de Deus. Esse é o conselho para os pais. Não fiquem irritando, não provoquem os filhos de vocês. A gente não tem que ficar, amados, espizinhando, criticando, xingando, sabe, o tempo todo. Não, isso aí irrita a criança na sua imaturidade ainda. O adolescente na sua imaturidade ainda. Então tenham sabedoria, pais. Orientem com respeito, com educação. Sejam firmes, disciplinem, mas com todo amor e longanimidade, como assim faz o nosso Pai. Continuando, Hebreus capítulo 12, a partir do verso 5, diz assim, olha que coisa linda, falando a respeito de Deus para conosco, né? E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Vocês esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. E aí começa a exortação, filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Amado, se você aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador, entregar sua vida para Ele, Deus vai te tratar como filho. E você será co-herdeiro com Cristo Jesus. Você terá herança no reino de Deus. Se você não quiser a paternidade de Deus, você vai viver nesse mundo normalmente, como qualquer um. Pode ter momentos muito bons, vai ter outros não tão bons assim, pode até se tornar rico, pode até ter muitos prazeres aqui na terra. Mas eu vou te dizer, a eternidade é infinitamente maior do que os 70, 80, 90, 100 anos que você possa ter aqui. E depois será tarde demais. Então eu prefiro ser filho e ser tratado como filho. E olha como que é, né? Ser tratado como filho, né? Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, todos que aceitaram Jesus como Senhor, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Amados, isso tem a ver com aquela explicação que eu dei. A gente começa a educar os filhos desde criança, repreende, disciplina, eles aprendem a nos respeitar, para que depois nós também tenhamos condições de respeitar o nosso Pai eterno, Deus Todo-Poderoso. Verso 10. Pois eles, os nossos pais na terra, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Deus diz, sejam santos como eu sou santo. E sem santidade ninguém verá a Deus, nos diz a sua palavra. O apóstolo Paulo nos fala isso. Verso 11, na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Não é verdade? Quando éramos castigados, a gente não ficava triste? Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Amados, olha que coisa maravilhosa. Amados, eu fui muito disciplinado por meus pais, mas pela minha mãe, e dou graças a Deus por isso.
Foi graças a essa disciplina, a essa correção, foi graças a isso que eu me tornei quem sou. Foi graças a este aprendizado que eu tenho me tornado um filho de Deus, cada dia mais obediente. Muito embora tenha recebido repreensão, castigos da minha mãe, eu a amo demais. Então, amados, não deixem de amar os filhos de vocês, pois a repreensão, que num primeiro momento pode parecer e pode de verdade trazer tristeza, ao final vai produzir frutos pacíficos, frutos de justiça. E você livrará o seu filho e a sua filha de muitos perigos nessa vida, de dores emocionais, psicológicas. Vai fazer com que elas sejam mais admiradas, mais respeitadas, para que elas tenham autoridade naquilo que ensinarem, por praticarem aquilo que ensinam, e vão receber a possibilidade, a graça de se tornarem filhos de Deus e obedecerem, serem praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Que essa palavra, meus amados, entre no coração de vocês. Se vocês já criaram seus filhos, ainda está em tempo de anunciar o Evangelho. Ainda está em tempo de testemunharem o Evangelho. Ainda está em tempo de orientarem seus filhos a cuidarem com mais cuidado dos netos, dos bisnetos. Ainda está em tempo de aconselhar pessoas que estão, neste momento, criando filhos ainda na idade infantil ou na adolescência. Amados, Deus nos deixou a sua palavra para ela nos servir de luz, de caminho, para que nós vivamos e levemos outros à vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Uma semana de paz, de alegria, repleto da presença de Deus. Em nome de Jesus. Amo vocês.